Compactar, comprimir, diminuir de volume, de tamanho, é economizar. A regra hoje é economizar, a gente economiza dinheiro, economiza água, economiza espaço. Na computação a gente compacta os arquivos para você enviar e ocupar pouca banda de transmissão. A gente manda um arquivo zipado em vez do arquivo no seu formato normal. Quando você coloca humanos em um ônibus para transportar, quando você enche muito o ônibus, você fez uma compactação, onde cada um seria um bit e o ônibus seria o tamanho da palavra. A gente fez uma compactação onde a gente, no menor espaço, carregou mais gente. É uma mini sociedade, ou seja, as pessoas estão juntas, às vezes não se conhecem, mas num pequeno espaço de tempo, né, aquelas micro-relações repetem uma série de vícios ou de virtudes que as pessoas e os grupos têm no dia a dia. Um instrumento chamado ônibus, uma coisa que parece muito pequena, que algumas pessoas estão no ponto entrando nesse ônibus, mas quer dizer, esse movimento chamado transporte coletivo, ele envolve uma série de problemáticas anteriores, né? Quer dizer, é uma série de coisas anteriores que se aglutinam ali naquele momento, né? Chamado pegar um ônibus ou deslocar-se. Esses indivíduos que são deslocados dentro de um ônibus cheio, eles estão numa perspectiva de desumanização muito significativa. Eles não saem inteiros ao final da linha. Eles não chegam inteiros, não são as mesmas pessoas ao chegar ao terminal, né? Ao chegar ao seu ponto final. Quanto tempo o trabalhador leva para ir e vir no seu dia a dia? De que modo isso acontece? Quanto ele perde de saúde mental? Quanto ele perde de saúde física? Quando ele chega ao final do dia, talvez à noite, na sua residência, ele tem plenas condições de estar com sua família? Nem todo mundo considera o transporte público como uma das necessidades básicas da sociedade. Então, ou seja, democracia não significa quantitativamente colocar um montão de gente no mesmo lugar e indo na mesma direção. Todo mundo está, com certeza, todo mundo está estressado porque tem que trabalhar. Se você trata o outro bem, automaticamente, isso é recíproco, automaticamente a pessoa te trata bem. Mas se a pessoa te trata mal, com certeza, bicho, vai dar problema. Então é o seguinte, por isso que eu falo, cada dia que passa, eu prefiro mais meus cachorros. Porque o ser humano é difícil. As expectativas, na verdade, se preparam para uma batalha. Em alguns horários do dia, as pessoas saem de casa, elas antecipam uma batalha. Mas se elas antecipam uma batalha, né, um certo conflito, né, o aspecto de solidariedade, cidadania, de cortesia, né, ele passa para o segundo plano. Então quem está certo, né? Será que há certos e errados, culpados e inocentes? Não. São pessoas diferentes, com objetivos diferentes, que se encontram em um pequeno lugar, em um espaço, um recorte de espaço, né? E ali existem os conflitos, mas que não necessariamente serão sanados, porque serão sempre pessoas diferentes desejando coisas diferentes em um mesmo espaço, em um mesmo momento. Então, quando eu disse que é possível uma relação de solidariedade no ambiente do transporte público, eu digo sempre, ele é construído muito mais por pessoas que por acaso se conhecem, estão ali
né, e manter um tipo de relação como esse ou não. Qualidade na realização do transporte público melhor, também depende do conjunto das relações cidadãs que a gente constrói ou não. Tanto de vista das pessoas, dos indivíduos, como do poder público e do capital que oferece aquele serviço. E aí, infelizmente, a tendência é que se deteriore cada vez mais esse tipo de relação. Até se pensarmos na caoticidade do tipo de transporte urbano que nós temos, uma pessoa que sofre um infarto do miocárdio terá dificuldades seríssimas em dado momento de fazer esse trajeto e vai morrer no trânsito, porque o atendimento tem que ser rápido. Então tem que ser pensado também essa questão de descentralizar estruturas públicas, de criar estruturas na vida das cidades que possam realmente fazer com que as pessoas tenham que transitar menos para viver, para atender às suas necessidades. Você chegar em um ônibus cheio, é quase a mesma sensação de você chegar em um hospital cheio, sem poder ser atendido. Porque é um serviço básico, você não consegue viver sem transporte, entendeu? Você tem que passar por isso, é complicado. Realmente assim, impotente você chegar, ter que ficar em pé, passar por aperto. Não é só o conforto, mas aí você chega na faculdade, aí tem uns problemas da faculdade já que você tem que enfrentar. Então assim, é uma coisa muito complexa, entendeu? Não é só o transporte, é tudo que engloba o transporte. Você sai de casa, às vezes já tem um problema dentro de casa, você pega um ônibus cheio, chega na faculdade, tem problema na faculdade, volta no ônibus cheio. Acho que isso é complicado. O ônibus acabou sendo, né, ali esses conflitos, essas vivências, gerando novos comportamentos, gerando novas atitudes sociais. Como eu disse, né, que num ônibus, na verdade, é uma micro-sociedade em que dificilmente as pessoas vão agir diferente do que elas agiriam fora daquele espaço. Se você é cortês, né, com alguém que passou na sua rua quando você estava na porta, você vai ser cortês com alguém que está no ônibus e encontra com você. Vice-versa. Quer dizer, o ônibus apenas potencializa mais, né, um gesto de solidariedade ou um gesto de desprezo, porque você está mais próximo, querendo ou não, você está grudado no outro e você está indo por um tempo no mesmo destino. Então essas coisas se potencializam ainda mais, né? Tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Essa viagem, que era antes tão negativa, isso pode ser reconstruída, essa memória, de outra maneira, a partir das minhas experiências, das minhas vivências. Tipo, o barulho do fundo do ônibus pode me trazer lugares de afeto, como quando eu era adolescente, eu fazia isso no ônibus, me lembrou minha história, me lembrou meu momento, né? Então, mesmo isso pode transformar o meu dia. Eu posso entrar no ônibus de uma maneira, né, e no final do percurso, no final, né, dessa uma hora, mesmo que ninguém converse comigo, eu posso chegar em outra condição. O dia pode ser muito melhor. Eu encontrei pessoas, eu encontrei sorrisos, né, e assim, quantas memórias evocadas a partir do encontro com o outro, né? Então assim, é um percurso que eu sei, entre aspas, como eu entrei, mas eu nunca sei como eu vou descer. Porque muitas coisas podem acontecer ao longo do caminho. Uma carniça igual você não. Você não tem prazer de ouvir falar? Cheio de capeta. Vai buscar Deus, rapaz, para Jesus te expulsar esses demônios de sua vida? Demoniado, capeta, filho de diabo. Vai buscar Deus, rapaz. Jesus te libertar, demônio. O que é sabe? Que é esse que é macumbeiro, você que é macumbeiro. E as imagens futuras tá tudo no céu de macumba, igual você. Macumbeiro é você.
quiser sentar com o diabo, vai pro inferno. Vai lá na boca de comunicação, abrigo com o malandro lá. Você toma um tiro na cara e se ocupa a terra. O que você fica fazendo na terra? Uma miséria igual você. Joga pra você ver. Comungado é o seu demoniado, cachaceiro. Você tá bebendo cachaça dentro do ônibus? Ô cachaceiro, você tá bebendo cachaça dentro do ônibus, ô demônio? Vai levar ela pra igreja, pra poder expulsar o capeta. As pessoas naquele lugar precisam tomar posições, eles precisam assumir lados, né? Então, assim, até nisso, né? Assim, o supostamente, né, o suposto bonzinho, ele precisa assumir o lugar de que eu estou atrasado, eu quero sair agora, né? Então, assim, é um lugar também das revelações, né? Mas o ônibus coletivo saía do seu bairro naquele horário e tal, e as pessoas se encontravam um pouco antes no horário marcado, e enquanto o ônibus não saía, elas conversavam e ficavam, perguntavam, fulano, como é que vai, né? Então, mas nas cidades grandes você já não tem mais o local que identifica a sua pessoa, né? Por exemplo, você está dentro de um ônibus, às vezes bem distante da sua casa. O seu local de trabalho é no outro lado da cidade. A igreja que você vai, o bar que você frequenta é do outro lado da cidade. Quer dizer, no fundo as cidades grandes não oferecem mais uma identidade local para as pessoas. No momento que as pessoas vivem mais onde moram, elas vão querer transformar mais rapidamente a área que moram. Elas vão vivenciar mais essa área. E também no momento que as pessoas vivem mais a área que moram, elas vão passar a se conhecer mais. Porque você vai conhecer as pessoas que moram próximas a você, que estão indo no mesmo banco, na mesma universidade, no mesmo hospital, vão passar a discutir isso. Isso vai ter impacto na cidadania. Diferente de que você ir num lugar que você não encontra ninguém que mora próximo a você. Então, isso tem impacto difuso também na vida da pessoa. Então, assim, o ônibus também é essa possibilidade do incômodo. E o incômodo também é bom, porque eu mobilizo o outro. Como eu sou afetado, depende muito da minha própria história. Né? Então, assim, um cadeirante no ponto de ônibus, aguardando, né? Aquele ônibus adaptado, ele pode gerar em mim compaixão, a depender das ideias que eu tenha, ele pode despertar em mim a ideia de querer cuidar do outro, ele pode despertar em mim senso de justiça, de querer, de perceber quanto igual, mas ele pode despertar em mim incômodo, porque ele é alguém que vai afetar a minha individualidade. Ele vai atrasar o meu percurso. Eu já estou atrasado para o meu trabalho. Chega no terminal com um cadeirante que, quando o ônibus já está atrasado, para você ver a repercussão que é. E uns xingam o outro, não, tem que esperar assim, ele também tem direito. Outros, pega o outro porque eu já estou atrasado. Né? Então, assim, há uma mobilização.
cadeirante, ele também não deve se deixar afetar, porque senão ele não vai sair mais de casa. Né? Então, assim, como é que ele se enxerga? Ele se enxerga nesse lugar, né? Ele se enxerga enquanto um sujeito de direito, ou ele se percebe, né, enquanto esse lugar do assistido? Né? Até quando ele foi desqualificado? Então, o ônibus é o lugar, é a possibilidade do encontro de histórias. Né? Cada um de nós somos grandes coxas de retalho. Cada um desses retalhos é meu pai, é minha mãe, a história, a escola que eu vim, os amigos que eu tive, as dores, as alegrias, tudo isso sou eu. Então, são muitas coxas de retalhos, né? Afetando e sendo afetada. Né? Esse é o lugar do afeto. Esse é um lugar, grande possibilidade de encontro. Qualquer possibilidade de encontro, ela é grandiosa por isso. Porque mesmo eu que acho que foi só um percurso cansativo e monótono, que um cadeirante entrou no meio do caminho, né, eu posso repensar lá no final da viagem. Eu, sem perceber, sem de fato ter consciência, ter sido mudado, né, afetado, meus pensamentos podem se alterar a partir daquela vivência. Nossa identidade não é formada somente, né, por aquela linha, naquela linha. Nossas identidades são diversas, né? Por exemplo. Então esse processo de despersonalização é maior, mas eu digo assim, se repete um pouco do egoísmo construído na sociedade. A gente tem a compactação sem peso, que é a compactação com código de Huffman, onde você compacta um arquivo e envia para onde quiser e ele é descompactado sem peso. Esse que tem a similaridade com o transporte coletivo. Ainda tem uns que dormem. Tem uns que quando o idoso chega, que bota o pé na porta, eles apagam o sono profundo. Eu nunca vi dormir tão rápido. Ele não passa nem pelo cochilo, ele vai direto ao sono profundo. Será que isso é vantagem para as pessoas que estão compactadas? Sorte nossa que essa técnica de compactação é uma técnica de compactação sem perda.